Sua vaga não está mais disponível, Senhora Mercer. Infelizmente houve mudanças nos planos. Senti meu corpo inteiro gelar, como se alguém tivesse trocado meu sangue por água fria. O rosto da diretora de RH na tela do meu laptop permanecia impassível enquanto ela me comunicava a notícia que destruiria tudo o que eu vinha construindo nos últimos 3 meses. Foram 3 meses arrumando caixas, prometendo aos meus filhos que daria tudo certo, convencendo meu marido de que aquela mudança representava o nosso futuro. Meu nome é Leanne Mercer, tenho 37 anos e exatamente 4 dias após transferir toda a minha família para o outro lado do país, a 2.800 quilômetros de distância, o emprego que me prometeram simplesmente sumiu com uma única frase. Antes de continuar contando como esse pesadelo se desenrolou, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Acredite, você vai querer descobrir como isso termina. Lembro-me de estar sentada na nossa casa alugada, ainda cheia de caixas por abrir, cercada por etiquetas escritas com minha caligrafia cuidadosa. Cozinha, quarto do Noah, livros da Ellie. Eu encarava aquela mulher que parecia desconfortável, mas nem de longe o suficiente diante do que estava fazendo com a minha vida. Não estou entendendo, falei, com a voz constrangedoramente baixa. Eu assinei um contrato. Vendemos nossa casa em Portland. Meu marido pediu demissão da clínica. Matriculamos nossos filhos nas escolas daqui. Ela pigarreou. A Helix Dynamics passou por um processo de reestruturação. A equipe de integração está sendo reduzida antes mesmo de ser oficialmente formada. O departamento jurídico informou que podemos encerrar o contrato durante o período de experiência. Você receberá 2 semanas de salário como indenização, a título de cortesia. Cortesia? 2 semanas de pagamento como cortesia depois de termos mudado completamente nossas vidas do Oregon para a Carolina do Norte? Posso falar com o Marcus? Perguntei, referindo-me ao diretor de tecnologia que me recrutou e que passou meses garantindo que minha experiência em integração de dados de saúde era exatamente o que eles precisavam para a nova divisão de registros médicos. O Marcus não faz mais parte da empresa, respondeu ela, de forma seca. Foi nesse momento que compreendi que não era algo pessoal. A empresa atravessava uma turbulência séria, cortando despesas onde fosse possível. Eu era apenas dano colateral no planejamento financeiro de alguém. Gostaria de dizer que bati de frente, que ameacei processá-los ou exigi uma compensação justa, mas o choque nos paralisa de maneiras estranhas. Em vez disso, agradeci mesmo por ela ter me avisado. Desejei boa sorte e encerrei a chamada. Depois, fui até o banheiro, liguei o chuveiro, sentei no chão frio e chorei até a água esfriar. Como eu contaria ao Chris? Meu marido havia deixado sua clínica de fisioterapia, onde trabalhava havia 12 anos, seus pacientes, seus colegas, o negócio que ajudou a construir do zero. Tudo porque eu o convenci de que a oportunidade na Helix valia o risco. É um cargo de diretor, eu disse a ele. O salário permite que você tenha tempo para encontrar a clínica ideal aqui, talvez até abrir a sua própria. E nossos filhos? Meu Deus, nossos filhos. Noah tinha 15 anos e já me odiava por tê-lo afastado dos amigos antes do 2º ano do ensino médio. Ellie tinha 8 anos e enfrentava a descalculia, uma dificuldade de aprendizagem em matemática que levou 2 anos para ser corretamente diagnosticada e para que ela recebesse o suporte necessário na antiga escola. Garantiram-nos que a escola particular em Raleigh teria recursos adequados para ela. Só o depósito da matrícula, no valor de $3.800, não era reembolsável. Fiquei sentada naquele piso frio do banheiro por horas, a mente acelerada, fazendo contas. Nossas economias durariam talvez 3 meses, se fôssemos muito cautelosos. O mercado imobiliário em Portland disparou depois que vendemos a casa. Não teríamos como voltar, mesmo que quiséssemos. Chris não podia recuperar o antigo emprego, já haviam contratado outra pessoa. Ouvi a porta da frente se abrir. Chris tinha retornado da visita às novas escolas das crianças. Lee, você tá em casa? A voz dele ecoou pelo apartamento alugado, ainda praticamente vazio.
Desliguei o chuveiro e encarei meu reflexo no espelho. Olhos inchados, rosto manchado, não havia como disfarçar. Quando contei, Chris simplesmente se deixou cair sobre uma das caixas da cozinha. Ficou em silêncio por um longo tempo. Noah chutou a parede com tanta força que deixou uma marca que jamais recuperaríamos do depósito. Ellie se acomodou no meu colo e perguntou se aquilo significava que poderíamos voltar para casa. Não tive coragem de explicar que já não tínhamos para onde voltar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Chris e eu nos sentamos no colchão no chão. Nem havíamos montado a cama ainda. "O que vamos fazer?" ele perguntou, encarando o teto. Passei a tarde enviando e-mails aflitos para minha rede de contatos, atualizando meu LinkedIn e me candidatando a todas as vagas remotas relevantes na região de Raleigh. "Vou encontrar outra oportunidade", falei com mais segurança do que realmente sentia. "Já tenho entrevistas marcadas." Era tecnicamente verdade, uma entrevista com uma empresa que pagava 40% menos do que a Helix tinha prometido. "E se não der certo?" ele perguntou. Eu não respondi. Nós dois sabíamos quanto pagavam os empregos no varejo e na área de restaurantes. Nós dois sabíamos quanto custava a educação especial da Ellie. Nós dois tínhamos noção de como nossa reserva financeira era frágil. Na manhã seguinte, fiz algo de que não me orgulho. Dirigi até a sede imponente da Helix Dynamics, o prédio que eu havia visitado 4 meses antes, onde conhecia a equipe que jamais lideraria, onde Marcos me mostrou a sala de canto que teria sido minha. Fiquei no estacionamento por quase 1 hora, ensaiando o que diria se entrasse ali exigindo falar com quem estivesse no comando. Imaginei-me firme, porém profissional. Imaginei que perceberiam o erro absurdo que haviam cometido. Imaginei inúmeras cenas que nunca aconteceriam. No fim, não entrei. Em vez disso, fui a uma cafeteria e passei 6 horas me candidatando a vagas, fazendo contatos e tentando controlar o pânico crescente que ameaçava me engolir. 3 semanas se passaram. As recusas se acumulavam. Qualificada demais, perfil desalinhado, optamos por um candidato interno. Chris conseguiu um trabalho de meio período em uma clínica de reabilitação. Mal era suficiente para cobrir as compras do mês. Noah parou de falar comigo completamente. A nova escola da Ellie entrou em contato relatando dificuldades de adaptação. Então recebi uma ligação de Daria Novak, da Meridian Health Systems, a principal concorrente da Helix. "Soube do que aconteceu", ela disse. "A Helix está um caos, metade da liderança já saiu." "Percebi", respondi, de forma contida. "Temos uma posição que pode ser do seu interesse." Não era nível de diretora, e sim de gerente sênior. O pacote salarial era competitivo, ficava 15% abaixo do que a Helix havia oferecido, mas 30% acima de qualquer outra proposta que eu tinha recebido. Marquei a entrevista para o dia seguinte. Naquela mesma noite, meu celular vibrou com um número da Carolina do Norte que eu não reconheci. "É Liane Mercer?" perguntou uma voz masculina, tensa e cansada. "Sim. Quem está falando?" "James Alderson, CEO da Helix Dynamics." Meu coração acelerou. Eu conseguia senti-lo pulsando até nas pontas dos dedos. "Sr. Alderson? E em que posso ajudá-lo?" "Fiquei sabendo do que aconteceu com você, do encerramento do seu contrato." Ele soava sinceramente desconfortável. "Quero pedir desculpas pessoalmente. Isso jamais deveria ter ocorrido." "Eu agradeço", respondi, sem demonstrar qualquer emoção. "A verdade é que, Sra. Mercer, estamos enfrentando uma situação complicada. O projeto de conversão para o sistema médico está 6 semanas atrasado. O cliente ameaça cancelar tudo. Nosso diretor interino de integração não domina a arquitetura proprietária e a documentação é falha." Quase soltei uma risada. Eu sabia exatamente do que ele falava. Marcos e eu debatemos longamente sobre o projeto Metacore. Era um contrato de 40 milhões para migrar os dados de pacientes de uma rede hospitalar regional para a plataforma da Helix. Foi inclusive o principal motivo da minha contratação. Eu já tinha conduzido migrações semelhantes 3 vezes. "Parece um grande desafio", respondi,
mantendo o tom neutro. Gostaríamos de contar com você como consultora para nos ajudar a resolver essa crise. Honorários premium, claro, o triplo do seu salário original proporcional ao projeto de 8 semanas. Eu ri. Um riso curto e agudo que o fez interromper a fala. Sr. Alderson, há 4 semanas sua empresa deixou minha família devastada financeira e emocionalmente. Meu filho de 15 anos não fala comigo. Minha filha de 8 anos chora até dormir. Meu marido abriu mão de uma carreira de 12 anos. E agora o senhor quer que eu resolva uma crise sobre a qual eu alertei especificamente o Marcos durante as entrevistas? Silêncio do outro lado da linha. Entendo sua frustração. Não, o senhor não entende, interrompi. Mas agradeço a proposta. Desejo boa sorte com a Metacor. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o celular cair. Chris levantou os olhos dos anúncios de emprego que analisava. Quem era? Helix. Precisam de ajuda com a Metacor. Os olhos dele se arregalaram. E o que você respondeu? Disse que não. Lee, ele passou as mãos pelos cabelos. Precisamos desse dinheiro. Tenho entrevista com a Meridian amanhã. E se não der certo, só temos 6 semanas de reservas antes de ficarmos no vermelho. Ele estava certo, mas algo se firmou dentro de mim durante aquela ligação, uma certeza fria e absoluta. Não vou ajudá-los, falei, não depois do que fizeram. Chris não insistiu, mas vi as linhas de preocupação se aprofundarem ao redor dos seus olhos. Quase não dormi naquela noite. Pela manhã tomei uma decisão que poderia nos salvar ou nos levar ao fundo do poço. A entrevista com a Meridian foi positiva. Daria era inteligente, objetiva e claramente valorizava minha experiência. Quando perguntou se eu tinha alguma pergunta, respirei fundo e arrisquei. Na verdade, estou considerando abrir minha própria consultoria. A Meridian consideraria contratar uma empresa independente em vez de me empregar diretamente? Daria me observou por alguns segundos. Talvez. Que serviço sua empresa ofereceria? Integração especializada de sistemas de dados de saúde, gestão de migração, supervisão de conformidade. A mesma expertise pela qual vocês me contratariam, mas com maior flexibilidade para ambas as partes. E essa empresa já existe? Naquela manhã, deslizei meu cartão de visitas recém-impresso sobre a mesa. Nexus Integration Solutions. Passei a noite registrando a empresa, criando um site simples e desenvolvendo os cartões em uma gráfica 24 horas. Era uma aposta tão grande que me deu náusea. Daria pegou o cartão com expressão indecifrável. Uma jogada ousada, Lien. Ousada ou desesperada, admiti. Ainda não sei. Ela esboçou um leve sorriso. Vou discutir com minha equipe. Um contrato de consultoria pode resolver várias questões para nós, especialmente diante das dificuldades atuais da Helix. Enquanto dirigia para casa, meu telefone tocou novamente. James Alderson. Deixei cair na caixa de postal. Ele ligou outra vez. E mais uma. Na 4ª tentativa, atendi. Senhora Mercer, por favor, reconsidere. A situação com a Metacor está piorando. Estamos preparados para oferecer um cargo permanente de diretora com um bônus de contratação substancial para compensar a interrupção anterior. Senhor Alderson, respondi calmamente. Não estou mais disponível para propostas de emprego. No entanto, minha consultoria, Nexus Integration Solutions, talvez possa ajudá-lo. Nossa tarifa padrão para intervenção em crise é de $400 por hora, com um mínimo contratual de 200 horas estimadas para a estabilização do projeto. O silêncio dele foi ensurdecedor. Isso é mais que o dobro que oferecemos antes. Sim, é. E exige o 50% adiantado, não reembolsável. Se houver interesse, envio o contrato hoje mesmo. Caso contrário, desejo sorte com a Metacor. Isso soa punitiva, senhora Mercer. De forma alguma, respondi com serenidade. É simplesmente o valor de mercado para resolver o problema que o senhor criou.
Minha família tem despesas, minha empresa tem custos fixos. Sinta-se à vontade para buscar outra solução. Desliguei e entrei na garagem, o coração acelerado. Eu tinha acabado de comprometer nossa última chance de estabilidade ou finalmente retomado o controle? Dentro de casa, Chris aguardava, tenso. Como foi na Meridian? Coloquei a bolsa no chão com cuidado. Disse que vou abrir minha própria empresa. A expressão dele alternou entre confusão e incredulidade. Você fez o quê? E a Helix ligou de novo. Disse que podem contratar minha empresa por $400 a hora. Lee, a voz dele falhou. Você enlouqueceu. Não podemos correr esse risco. Eu sei que parece insano, falei, segurando suas mãos. Mas pense, eles estão desesperados. A Metacore é o maior cliente deles. Se perderem esse contrato, estarão em sérios problemas. E eu sou a única que consegue resolver a tempo. E se recusarem? A Meridian pode se tornar minha primeira cliente. Daria demonstrou interesse. Chris se afastou andando pela pequena sala. É a nossa vida que está em jogo. Você está apostando na segurança dos nossos filhos. Eu sei, sussurrei. Mas não posso voltar a trabalhar para quem nos tratou como descartáveis. Não posso. Meu telefone vibrou com um e-mail de James Alderson. Aceitamos seus termos. Envie o contrato o quanto antes. Representantes da Metacore chegam na segunda. Mostrei a mensagem para Chris, que arregalou os olhos. Eles realmente aceitaram $400 por hora? Aceitaram. Senti uma leve tontura. São $80 mil por 6 semanas de trabalho. Se você entregar o que prometeu, ele alertou. Eu vou entregar. Nunca estive tão certa de algo, e aquilo era apenas o começo. Chris me olhava como se estivesse vendo outra pessoa. Talvez estivesse. Talvez eu estivesse me transformando. Alguém que não se deixaria esmagar pela traição, mas que reconstruiria algo mais forte a partir dos estilhaços. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha redigindo o contrato que poderia nos salvar ou provar minha ousadia excessiva. Incluí cláusulas sobre propriedade intelectual, delimitação de escopo e cronograma de pagamentos. Eu estava construindo uma armadura, me blindando para nunca mais ficar vulnerável àquelas pessoas. Meu celular vibrou com outro e-mail, desta vez de Daria, da Meridian. Proposta aprovada. Podemos nos reunir na quinta-feira para alinhar os detalhes? Estou especialmente interessada nas suas ideias sobre a implementação do Metacore na Helix. Fiquei encarando a tela enquanto um plano tomava forma na minha mente. Não era exatamente vingança, mas algo mais sofisticado. Algo que mudaria a dinâmica de poder de maneira definitiva. Eu me tornaria indispensável para as duas empresas. Ergueria minha consultoria com base na expertise que a Helix havia descartado. E garantiria que jamais esquecessem da mulher que acreditaram poder simplesmente apagar. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia desde antes da mudança. Pela primeira vez em semanas, não havia aquele peso sufocante no peito, nem a sensação constante de estar me afogando sob o olhar alheio. No lugar disso, senti algo novo, um foco frio e calculado. Passei o dia inteiro estruturando exatamente como atravessaria aquela situação delicada. A Helix precisava que eu salvasse seu projeto médico, seu maior cliente, uma rede hospitalar cujo banco de dados completo precisava ser migrado para o sistema deles. A Meridian queria insights sobre a arquitetura da Helix. Deixei claro desde o início que não compartilharia qualquer informação confidencial da Helix. Minhas análises seriam baseadas exclusivamente em dados públicos, tendências de mercado e experiência acumulada ao longo dos anos. Estratégia não é espionagem, é visão aplicada. Não era exatamente espionagem industrial, mas caminhava numa linha bem estreita. Eu não trairia nenhuma das duas. Eu entregaria resultados excepcionais para ambas, ao mesmo tempo em que protegeria meus próprios interesses de formas que ainda não imaginavam. No domingo à noite, eu já tinha 2 contratos distintos finalizados.
O contrato com a Helix estipulava que eu atuaria exclusivamente de forma remota, com visitas presenciais limitadas. O contrato com a Meridian detalhava a consultoria em melhores práticas do setor, sem mencionar diretamente a Helix. Ambos incluíam cláusulas garantindo minha propriedade sobre quaisquer processos ou ferramentas que eu desenvolvesse. Na segunda-feira de manhã, meu primeiro dia oficial como fundadora e CEO da Nexus Integration Solutions, sentei à mesa da sala de jantar, agora meu escritório improvisado, laptop aberto, vestindo uma blusa passada pela primeira vez em semanas. Chris parou antes de sair para o turno na clínica. Tem certeza disso? Perguntou. Assenti, embora meu estômago estivesse repleto de incertezas. O primeiro pagamento da Helix deve entrar até o meio-dia, $40 mil. Ele soltou um suspiro longo. E se descobrirem que estão te pagando enquanto você também presta serviço ao concorrente? Eu não trabalho para o concorrente. Presto consultoria para 2 clientes diferentes em projetos distintos que não se cruzam. Olhei firme nos olhos dele. Revisei os contratos inúmeras vezes. Tudo o que eu estou fazendo é legal e está previsto. Era uma linha delicada, mas eu conhecia meus limites e jamais cruzaria aquilo que comprometesse minha integridade. Quando Chris saiu, fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Em seguida, entrei na reunião de emergência da Helix sobre a Metacore. O processo de integração é estruturalmente falho, expliquei aos engenheiros que estavam há semanas tentando resolver o impasse. A arquitetura de vocês parte de um modelo linear de dados de pacientes, mas a Metacore utiliza um modelo estruturado com ramificações relacionais. Não foi isso que nossa análise indicou, disse Raj, o diretor interino, claramente nervoso. A análise ignorou elementos estruturais críticos do sistema legado deles. Respondi com firmeza, sem elevar o tom. Detalhei os ajustes necessários. Compartilhei minha tela com a arquitetura revisada que desenvolvi ao longo do fim de semana. O silêncio foi imediato. Isso exige reconstruir metade da camada de integração, comentou um dos engenheiros. Sim, confirmei, mas é a única forma de cumprir o cronograma da Metacore. Como você identificou isso tão rápido? Perguntou Raj, desconfiado. Já conduzi 3 migrações semelhantes, esse padrão se torna reconhecível com experiência. O que não mencionei foi que já havia identificado esse risco nas entrevistas com Marcos meses antes. Eu o apontei como possível problema, ninguém quis ouvir. Na quarta-feira, ambas as empresas já dependiam da minha atuação. A Helix executava meu plano de reestruturação para a Metacore. A Meridian reformulava sua estratégia comercial com base nas minhas análises sobre tendências de arquitetura de dados na saúde. Análises que os posicionariam para conquistar clientes insatisfeitos com a Helix. Em casa, as coisas começavam a se reorganizar. Com o primeiro pagamento da Helix, quitamos contas atrasadas. Chris encontrou uma clínica interessada em tê-lo como sócio, não apenas como funcionário. Uma oportunidade até melhor do que a que tinha em Portland. Noah ainda a falava pouco comigo, mas eu o via observando minhas videochamadas. Havia algo diferente no olhar dele, talvez respeito. Certa noite, enquanto eu revisava código, Ellie sentou no meu colo. Mamãe, você é a chefe agora? Passei a mão nos cabelos dela. Acho que sim, meu amor. Ainda bem, respondeu com convicção, porque você é mais inteligente que todos eles. 2 semanas após o início dos contratos, o inevitável aconteceu. James Alderson solicitou uma ligação urgente. Senhora Mercer, Liane, temos um problema. Começou ele, tenso. Fomos informados de que você pode estar prestando consultoria para a Meridian Health Systems simultaneamente ao trabalho conosco. Eu já esperava por isso. Sim, respondi com tranquilidade. A Nexus Integration Solutions atende múltiplos clientes no setor de saúde.
Isso configura conflito de interesses. Não configura, interrompi. Meu contrato com a Helix aborda explicitamente esse ponto. A seção 7.3 estabelece que posso prestar serviços a outros clientes, inclusive concorrentes, desde que preserve a confidencialidade das informações proprietárias. Tenho cumprido integralmente essa cláusula. O texto foi aprovado pela sua própria equipe jurídica. Pausa. Caso esteja desconfortável com o acordo, o senhor pode rescindir o contrato. O pagamento inicial, no entanto, não é reembolsável. E vocês ainda precisariam solucionar a questão da Metacore nas próximas 4 semanas. O silêncio que se seguiu dizia tudo. Ele sabia que não tinha alternativa. O prazo da Metacore era inegociável, e eu já havia implementado mais da metade de uma solução que ninguém ali compreendia por completo. Quero relatórios diários de progresso, disse ele por fim. Conforme previsto em contrato, respondi, sem problema. Após desligar, recostei na cadeira, o coração ainda acelerado. Mantive minha postura. Não levantei a voz, não demonstrei irritação, apenas me recusei a ser intimidada. Meu celular vibrou com uma mensagem de Daria. Soube que Alderson falou com você. Está tudo certo? Aparentemente, o mercado de saúde em Raleigh era menor do que parecia. Tudo certo, respondi. A reunião estratégica de amanhã continua confirmada. 3 semanas depois, entreguei à Helix a arquitetura completa de integração da Metacore, 2 semanas antes do prazo final. O teste de migração transcorreu perfeitamente. Os executivos da Metacore ficaram tão impressionados que elevaram o valor do contrato com a Helix em 30%. James Alderson me ligou pessoalmente. O conselho está extremamente satisfeito com o resultado, afirmou ele, com a voz carregada de emoção. Gostaríamos de discutir a possibilidade de manter anexos para suporte contínuo. Eu disse que teria prazer em enviar nosso contrato padrão de longo prazo. Meus honorários foram ajustados conforme a demanda do mercado. Mencionei um valor 20% acima da minha tarifa de crise. Ele nem hesitou. Prepare a documentação. 2 dias depois, concluí a apresentação do meu plano estratégico para a Meridian. Daria ficou radiante. Isso nos posiciona perfeitamente para expandir justamente para os segmentos de mercado onde a Helix é vulnerável. Ela disse, o conselho quer lhe oferecer um contrato de exclusividade. Agradeço a proposta, respondi, mas o modelo de negócios da Nexus depende de trabalhar com vários clientes do setor. Terei prazer em priorizar os projetos da Meridian, porém não posso aceitar exclusividade. Ela me observou atentamente durante a videochamada. Você está prestando consultoria para a Helix a longo prazo agora, não está? Eu sorri. Minha lista de clientes é confidencial, como você sabe. Esperto, disse ela com uma risadinha. Muito esperto. 6 meses depois de a Helix ter me dispensado sem a menor consideração, minha empresa de consultoria contava com 5 especialistas com quem eu havia trabalhado ao longo dos anos e que estavam ansiosos para integrar uma empresa que valorizasse sua experiência como ela merece. Tínhamos contratos com 7 grandes sistemas de saúde, incluindo a Helix e a Meridian. Havíamos saído do aluguel e comprado uma casa em um bom distrito escolar. Ellie tinha o suporte de que precisava. Noah tinha feito amigos no time de atletismo do colégio. Chris estava indo muito bem em seu novo consultório. E eu estava trabalhando mais do que nunca, mas nos meus próprios termos. Ninguém podia me demitir. Ninguém podia arrancar minha família de suas raízes por um simples capricho. Eu havia construído algo sólido a partir das ruínas do que a Helix tinha destruído. Em uma terça-feira chuvosa, recebi um convite de calendário de James Alderson. Reunião trimestral de negócios, dizia, padrão para nossa parceria contínua. O que não era habitual era o local, uma cafeteria no centro da cidade, não a sede da Helix, porém uma videochamada. Cheguei 5 minutos antes, pedi um cappuccino e escolhi uma mesa com vista livre para a porta.
James entrou parecendo visivelmente desconfortável fora do ambiente corporativo, seu terno sob medida destoando do clima informal. Obrigado por me encontrar, disse ele, depois de pedir seu próprio café. Queria conversar sobre algo de forma confidencial. Pode falar, eu disse, sentindo o cansaço começar a pesar. Ele respirou fundo. Estou deixando a Helix. O conselho me pediu para renunciar. Mantive a expressão neutra, embora uma onda de surpresa me atravessasse. Sinto muito por isso. Ele balançou a cabeça. Não precisa, isso já vinha sendo desenhado desde a crise médica. A verdade é que a empresa vem sendo mal administrada há anos. Te demitir foi apenas um sintoma de um problema muito mais profundo. Por que está me dizendo isso? Ele me encarou diretamente. Porque o conselho está considerando lhe oferecer o cargo de CTO. Quase me engasguei com o café. Com licença? Você demonstrou uma liderança técnica excepcional. Toda a divisão de integração agora opera com a sua arquitetura. O conselho reconhece que demiti-la foi um erro desastroso. A ironia era tão perfeita que quase soltei uma risada. Não tenho interesse em voltar a ser funcionário, James. A Nexus é lucrativa e está em expansão. Eles estão preparados para adquirir a Nexus, disse ele. Valor total da empresa, mais um contrato de liderança de 3 anos para você, com o dobro do seu valor atual de consultoria. Aí sim eu ri. Um riso baixo, incrédulo. Querem comprar a empresa que criaram sem querer ao me demitirem? Ele teve a dignidade de parecer constrangido. Basicamente, sim. Dei um gole lento no meu café, lembrando de todas as noites em claro, das lágrimas e da devastação que a decisão irresponsável deles causou à minha família. E agora queriam resolver tudo com dinheiro, tentando comprar de volta não só a minha experiência, mas também minha lealdade. Por favor, diga ao conselho que me sinto honrado pelo interesse. Falei com cautela. Mas a Nexus não está à venda, nem para a Helix, nem para ninguém. Eles vão aumentar a oferta, ele alertou. Não é uma questão de dinheiro, respondi. É sobre nunca mais colocar a segurança da minha família nas mãos de outra pessoa. Ele assentiu lentamente. Entendo. Sinceramente, acredito que você está fazendo a escolha certa. E eu lhe devo um pedido de desculpas. O que aconteceu com você e sua família foi inaceitável. Eu deveria ter interferido. Sim, concordei. Deveria mesmo. Terminamos o café falando sobre tendências do setor e contatos em comum. Quando já estávamos saindo, ele parou na porta. Mais uma coisa que você precisa saber. A Meridian também está preparando uma proposta de aquisição para a Nexus. Eu sorri. Estou ciente. Ele ergueu as sobrancelhas. Eles receberão a mesma resposta. A Nexus permanece independente. Caminhando até o meu carro, senti uma sensação de realização me invadir. Não era sobre vingança. Na verdade, não. Era sobre reconstruir, não apenas minha carreira ou a estabilidade da minha família, mas também meu próprio senso de força e autonomia. 3 semanas depois, assinei um contrato de joint venture com uma pequena, porém inovadora startup de tecnologia da saúde, fundada por 3 mulheres que haviam enfrentado traições corporativas semelhantes. Juntas, lançamos uma plataforma que ajudaria hospitais a gerenciar os dados dos pacientes com mais eficiência do que a Helix ou a Meridian conseguiam oferecer. A Metacore foi nosso primeiro cliente. O segundo maior cliente da Helix tornou-se o nosso segundo. No dia em que anunciamos a parceria, recebi uma mensagem de Marcos, meu antigo recrutador na Helix. Vi a notícia. Justiça poética, orgulhoso de você. Não respondi. Já não precisava mais da aprovação dele. Naquela noite, sentei no terraço de casa assistindo Noah e Chris jogarem futebol americano, enquanto Ellie treinava cambalhotas na grama.
Meu telefone vibrou com mais uma consulta de parceria de um sistema hospitalar querendo encerrar o contrato com a Helix. Tudo bem? Chris perguntou, percebendo que eu olhava para o telefone. Tudo perfeito, respondi, deixando o aparelho de lado. E pela primeira vez em muito tempo eu falava com sinceridade. A empresa que me considerava descartável havia criado seu concorrente mais forte. O emprego que me tiraram me forçou a construir algo muito mais valioso. A segurança que roubaram da minha família foi substituída por algo que ninguém jamais poderá tirar. Isso não foi vingança, foi justiça. E a justiça, descobri, tem um gosto muito mais doce do que a vingança jamais teria. Essa história mostra que o verdadeiro poder não está no cargo que ocupamos, mas na capacidade de reconstrução quando tudo parece ruir. A demissão, que inicialmente trouxe dor, insegurança e instabilidade familiar, revelou-se um ponto de ruptura necessário para o nascimento de algo maior. Muitas vezes, colocamos nossa estabilidade nas mãos de instituições que operam sob interesses próprios. Quando essa segurança é retirada, somos forçados a confrontar nossos medos e redefinir nossa identidade profissional. O protagonista percebe que autonomia vale mais que status, que liberdade supera títulos e que dignidade não tem preço. A justiça que ele experimenta não nasce da vingança, mas da evolução. Ele não precisou destruir a Helix, bastou construir algo melhor. E talvez essa seja a maior resposta possível diante da traição, crescer tanto que o passado perde o poder sobre você. Agora me diz, você já foi traído por uma empresa em que confiava? Como conseguiu se reerguer depois? Teria agido de maneira diferente da minha? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Às vezes, nossas maiores forças só aparecem depois que somos quebrados e precisamos nos reconstruir. Se você se identificou com essa história, inscreva-se no canal e compartilhe seus próprios relatos de terror corporativo nos comentários abaixo. Lembre-se, a melhor vingança não é destruir os outros, mas se tornar alguém que eles não possam ignorar e que jamais poderão controlar novamente.